Todos os dias, pessoas que acabaram de serem presas passam por uma audiência de custódia e, após esse procedimento jurídico, algumas são encaminhadas ao sistema prisional, outras são soltas. Mas você sabe por que isso acontece? É isso que a gente conversa agora, esclarece no estúdio com o advogado criminalista Yuri Carneiro, meu convidado de hoje. Bom dia, doutor Yuri, seja bem-vindo, tá bom? Bom dia, Casimiro. Como é que vai, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tira essa dúvida pra gente. Eu vou começar com uma pergunta bem básica. O que é uma audiência de custódia? O que ela representa? E por que algumas pessoas são soltas e outras não? Pronto, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, né? Quer dizer, um prazer estar aqui no Bom Dia Bahia. A audiência de custódia, Casimiro, na verdade, ela serve para você aferir a legalidade de uma prisão em flagrante. É claro que ela é feita também em prisões com preventiva e temporária, mas a regra é a prisão em flagrante, que ocorre quando a pessoa, por exemplo, acaba de cometer um crime, né? Ou foi perseguida com os objetos do delito, né? Com instrumentos do crime, com a arma do crime. Então, tem algumas hipóteses de prisão em flagrante. A mais conhecida é o cara acabou de furtar alguma coisa aqui, ou roubar, ou matar alguém, você vai lá e prende ele naquele momento. Essa é uma prisão em flagrante. E quando isso acontece, você tem a obrigação de fazer uma audiência de custódia na forma do Código de Processo Penal em até 24 horas. Deve ser apresentado ao juiz esse indivíduo flagranteado para ser feita a audiência de custódia. Essa previsão existia numa resolução do CNJ desde 2015 e, na verdade, o Pacto Internacional de Direitos Civis, o Pacto de São José da Costa Rica, já previa isto desde 92, mas não era aplicado, não era regulamentado no Brasil. Por exemplo, antes desse tempo? Como é que Pronto. Antigamente era assim, digamos, a pessoa era presa, tá, antes de você aplicar a audiência de custódia, em flagrante, levada à delegacia, era comunicado ao juiz, não tinha um prazo específico para comunicar, às vezes comunicava imediatamente, às vezes demorava um pouco mais, 24, 48, 72 horas. E o juiz, dentro de sua pauta, aferia a legalidade daquela prisão, não por uma audiência, mas através de um despacho, uma decisão, que às vezes demorava uma semana, 2 semanas, 3 semanas, às vezes até muito mais tempo, a depender da demanda do juiz. Agora, a pessoa suspeita, como se fala, pode ser solto e preso depois. Pode sim. Porque muita gente tem essa dúvida, já soltou, o cara se deu bem, cometeu crime, não foi preso em flagrante, passou pela audiência, ganhou liberdade, mas ele pode voltar. Pode sim. A audiência de custódia, ela serve para aferir a legalidade da prisão em flagrante. Se ela foi legal, se foi ilegal. Se porventura a prisão foi ilegal, ele deve relaxar a prisão em flagrante, mas é possível que o Ministério Público, na audiência de custódia, se entender que existem os requisitos da prisão preventiva, por exemplo, pedir ali a prisão preventiva do autor daquele fato, daquele agente do crime. E o juiz deferir ou não. O juiz vai analisar os requisitos e dizer, olha, aqui tem sentido a prisão preventiva, aqui não tem sentido. E aí ele decide. Bom, o público aqui também participa e tem pergunta do público, doutor Yuri Carneiro aqui. O assunto hoje do Bom Dia Bahia é audiência de custódia. Inclusive, é um assunto que causa muita polêmica também. Vamos à primeira pergunta, então, do telespectadora do Bom Dia Bahia. Bom dia, pessoal. Como as audiências de custódia funcionam? Vamos lá. Bom, o indivíduo é levado à sala da audiência de custódia, lá tem a presença de um juiz, de um defensor público ou do advogado indicado pela pessoa presa e do membro do Ministério Público. E aí o juiz faz perguntas, assim como o Ministério Público e a própria defesa, sobre como foi o procedimento da prisão. Se houve alguma espécie de ilegalidade, se o agente que prendeu praticou alguma violência, não praticou, se a prisão foi correta, como se deu a prisão. Faz várias perguntas ao indivíduo, perguntas também sobre a qualificação dele, para que possa aferir essa legalidade da prisão. E aí, nesse contexto, é que o Ministério Público pode requerer a prisão preventiva, e aí o seu advogado ou o defensor público vai, por exemplo, contraditar o Ministério Público, dizer porque é que ele não deve ficar preso. Ele só fica preso, Casimiro, se for decretada a preventiva dele, ou eventualmente até uma prisão temporária, mas usualmente a prisão preventiva. Agora, doutor Yuri, que tipo de crime passa pela audiência de custódia? Qualquer crime passa pela audiência de custódia ou tem crimes específicos? Qualquer situação de flagrante delito, você vai para a audiência de custódia. O que não costuma ir são delitos de menor potencial ofensivo, que em regra não tem flagrante. Só tem flagrante em crime de menor potencial ofensivo, que são os crimes de pena máxima até 2 anos, quando você é convidado no ato da prática do ato a se dirigir à autoridade policial para lavrar o termo circunstanciado e depois se comprometer a comparecer, você resolve e diz que, olha, eu não vou. Se você disser que não vai, aí a autoridade policial pode fazer a prisão em flagrante no crime de menor potencial ofensivo. Mas fora isso, todas as outras espécies de crime que cabem ao flagrante, cabe a audiência de custódia. Essa coisa do flagrante é uma coisa, assim, polêmica. Eu assisti recentemente uma série aqui, é uma série nacional, onde, pedaço de mil nomes, não estou fazendo propaganda, mas é uma série muito boa, inclusive, onde tem um casal e a mulher fica grávida, é estuprada, fica grávida.
E o marido dela chega e encontra ele agredindo a mulher dentro de casa. Na briga, o marido, que é advogado, mata o cara que estuprou a mulher dele e fala com a mulher: eu não posso ficar aqui, eu tenho que sair correndo para não ser preso em flagrante. Isso, e aí mas ele é preso, enfim, não vou contar, não vou dar spoiler, já tem spoiler da série, enfim. Isso não é uma coisa assim, por exemplo, o cara matou dentro de casa, até se fala assim, ele poderia ter dito que a casa foi invadida, que foi legítima defesa, enfim, tem várias nuances assim. Ou seja, o flagrante, mesmo às vezes a pessoa confessando, ela não é presa. Já aconteceu aqui na TV Era Tudo Demonstrar casos, onde o rapaz confessou que não, eu matei minha mulher, eu dei facada e não foi preso. Existe sim essa possibilidade. Não é a confissão que leva à prisão preventiva. A confissão é um elemento que diz respeito à autoria, ou seja, pela confissão do indivíduo a priori está ali, a priori demonstrado que ele é autor do fato. Porque às vezes, Casimiro, tem gente também que assume culpa por terceiro. Isso acontece no Poder Judiciário. Pode parecer que não, mas acontece. Por isso que você tem de ter outras provas que levem, junto com aquela confissão, a corroborar o crime. Sim, sim. Né? Isso é necessário. Então, pode ser que ele confesse, mas, por exemplo, não ser um crime tão grave. Quando se tratar de um crime mais grave, que causou maior comoção à comunidade, que houver um risco, por exemplo, para testemunhas, ou um risco de fuga, aí normalmente a preventiva é decretada, o Ministério Público pede, ou o delegado de polícia representa por ela, e aí a preventiva é decretada. Mais pergunta na rua para o doutor Yuri Carneiro. Assunto: audiência de custódia. Vamos à próxima. Qual o prazo máximo de se realizar a audiência de custódia? Em até 24 horas. E se não ocorrer em até 24 horas, Casimiro, bom, o juiz pode ser responsabilizado civilmente, administrativamente, até penalmente. Claro, desde que não haja justo motivo. Por exemplo, imaginemos que num certo dia o juiz tenha inúmeras audiências na vara em que ele trabalha, na vara em que ele atua, e além disso houve, digamos, aí umas 30 prisões, e ele não tem condições de fazer todas essas audiências de custódia em até 24 horas. Tem um motivo, tem uma justificativa. O juiz também precisa dormir, podemos dizer assim, né? Claro. O juiz trabalha e trabalha muito, mas ele precisa também ter um momento dele de descanso, não dá para ficar... mas às vezes pode ter um outro juiz para substituir, mas é possível que naquele local, naquela localidade, não tenha. Municípios menores, por exemplo, costumeiramente só tem um juiz. Então, é possível que, por justificativa plausível, não dê para fazer em até 24 horas. Isso tem que ser explicado. Mas o prazo é de 24 horas após a prisão. Agora, a gente vê muito policial e a própria população falando assim: a polícia faz a parte dela, mas está enxugando o gelo. Se fala muito isso. Porque vai para a audiência de custódia, vai para a justiça e o bandido acaba sendo solto. Como é que o senhor vê esse tipo de raciocínio? Olha, Casimiro, nós vivemos um momento delicado em relação à segurança pública, né, na Bahia e no Brasil. Isso é geral. Então, as pessoas naturalmente têm sua preocupação com pessoas que são soltas, acusadas a priori de um delito. Mas perceba, vejamos o seguinte, o próprio exemplo que você deu da série. Sim. A priori, ele praticou um crime de homicídio, né? E ele vai ter que demonstrar, porque quando você alega a legítima defesa, é você que prova em juízo a legítima defesa, lá na vara do júri. Tanto no primeiro momento, que é chamada primeira fase do júri, quanto, eventualmente, se você for para o plenário, no julgamento em plenário lá com o conselho de sentença, com jurados, você vai ter que provar que agiu em legítima defesa. Então, ele agiu, está alegando, mas a priori ele praticou um crime de homicídio. Então, é muito difícil, às vezes, para a pessoa entender, bom, como é que esse cara não está preso? E se realmente for provado que ele agiu em legítima defesa? Ele não era para estar preso. Então, assim, é algo muito complexo. Não dá para a gente simplesmente avaliar aqui por que prender em flagrante de deve ficar detido. Isso deve ser reservado realmente para os casos mais graves, os casos em que a lei realmente determine. Existem várias outras medidas, Casimiro, que você pode adotar, por exemplo, para que a pessoa não fuja. Você pode determinar que ele não saia da comarca, que ele compareça em juízo regularmente, que ele até eventualmente, em casos mais sérios, usar a tornozeleira eletrônica como uma medida cautelar. Na audiência mesmo, né? Sim, você pode ser determinado pelo juiz. Olha, eu não vou dar a prisão preventiva, mas eu vou determinar que o senhor fique de tornozeleira eletrônica e não saia durante os períodos noturnos e fim de semana. Até que o processo finde. E aí, de 90 em 90 dias, ele reavalia a medida. Isso para evitar o mal maior, que é a prisão, porque às vezes pode ser que o cara não seja o verdadeiro autor. E nós sabemos que o nosso sistema carcerário está lotado, está entupido, né? Esse é um outro problema que tem que ser resolvido pela administração pública. Pegar simplesmente pessoas, jogar num local que às vezes não tem a mínima condição de ter as pessoas ali dentro, né? Então isso tem que ser pensado. Obrigado pela entrevista, doutor Yuri Carneiro. Muito obrigado por ter vindo aqui. Esclareceu tudo para a gente aqui sobre audiência de custódia. Muita gente ainda tinha dúvida. Depois da entrevista, eu tenho certeza que não.